Você já tentou ouvir Faroeste Caboclo recentemente? Não como trilha de fundo, não enquanto responde mensagem ou rola o feed, mas de verdade. 9 minutos e 31 segundos. Nenhum refrão. 178 versos contando, do começo ao fim, a vida inteira de um homem esmagado pela estrutura social. Só essa descrição já soa quase ofensiva para 2025. Porque Faroeste Caboclo exige exatamente aquilo que nós perdemos: tempo mental real, atenção contínua e disposição para acompanhar uma história sem recompensa imediata. E aqui vem a provocação inevitável. Se Renato Russo lançasse essa música hoje, ela não seria um clássico ignorado que amadurece com o tempo. Ela seria um fracasso imediato. Não porque fosse ruim, mas porque nós nos tornamos incapazes de recebê-la. O problema não é a obra. O problema é o que fizemos com os nossos cérebros. A gente gosta de fingir que isso é exagero, mas os dados são claros e desconfortáveis. Desde o início da década de 2010, nossa capacidade de atenção vem caindo de forma consistente. A atenção média humana hoje gira em torno de poucos segundos, menos do que o tempo que Faroeste Caboclo leva para apresentar João de Santo Cristo. Isso não é piada nem meme. É uma alteração cognitiva coletiva. Um cérebro treinado para fragmentos, para estímulos rápidos, para recompensas instantâneas. Um cérebro que entra em abstinência quando não recebe dopamina a cada poucos segundos. E não foi um acidente. Nós treinamos isso diariamente. A multitarefa digital, vendida como eficiência, destruiu nossa capacidade de concentração profunda. Quanto mais feeds rolamos, mais nosso cérebro aprende a não se fixar em nada. A atenção virou algo descartável. A paciência virou defeito. E uma narrativa épica, lenta, cheia de camadas, passou a ser vista como algo entediante, quando na verdade ela só exige aquilo que desaprendemos a oferecer. O domínio dos vídeos curtos não é coincidência. Plataformas que recompensam mudanças constantes de estímulo moldaram nosso comportamento. Tudo é otimizado para capturar você nos primeiros segundos. Se não houver um gancho imediato, você sai. Se não houver recompensa rápida, você abandona. E Faroeste Caboclo faz exatamente o oposto disso. Ela confia que, se você ficar, a história vai te parar depois. Mas isso exige fé no tempo. E nós perdemos essa fé. Porque João de Santo Cristo não é um personagem que se entende em 15 segundos. Ele nasce pobre, cresce revoltado, tenta escapar do destino indo para Brasília, acredita no trabalho, se depara com a corrupção estrutural, entra no tráfico, encontra o amor, é traído, se radicaliza e morre. Não é um arco simples, é um labirinto humano. A música alterna esperança e desespero o tempo todo. Você precisa acompanhar, precisa lembrar do que veio antes para entender o que vem depois. Precisa suportar o desconforto de não saber onde aquilo vai dar. Isso é quase insuportável para a lógica cultural de hoje, porque hoje tudo precisa ser simples, rápido, direto. A mensagem tem que caber em um frame, a história precisa ser explicável em uma frase, a complexidade afasta público, a nuance derruba a retenção. O que viraliza não é uma epopeia trágica sobre desigualdade, racismo, violência e destino social. O que viraliza é o vídeo curto, editado, ruidoso, descartável, algo que você consome e esquece no mesmo minuto. O mais perverso é que nós sabemos disso. Sabemos que estamos exaustos, ansiosos, fragmentados. A maioria das pessoas admite que passa tempo demais nas redes. Jovens relatam ansiedade, queda de autoestima, dependência emocional de curtidas e comentários. Ainda assim, os sistemas continuam priorizando engajamento acima de qualquer qualidade. Inclusive, a indústria musical começou a se adaptar, acelerando músicas, encurtando introduções, forçando refrões nos primeiros segundos. A atenção virou produto e tudo que não se adapta a ela vira ruído. Nesse cenário, Faroeste Caboclo seria massacrada pelos números. Retenção baixa. Poucos chegariam ao final. A maioria desistiria antes mesmo de João sair do Nordeste. Não porque a história não presta, mas porque ela não se curva à lógica do imediatismo. E aí a pergunta deixa de ser sobre música e passa a ser sobre nós. O que perdemos quando não conseguimos mais ouvir uma história inteira? Perdemos a capacidade de entender processos. Perdemos a sensibilidade para causas estruturais. Perdemos a empatia que nasce do acompanhamento prolongado de uma trajetória humana. João de Santo Cristo não é só um personagem.
Ele é o retrato de um país desigual, de um sistema que oferece corrupção como atalho e pune brutalmente quem tenta sair do lugar designado. Isso só fica claro porque a narrativa tem tempo para se construir. Se você resumisse Faroeste Caboclo em formato de vídeo curto, jovem pobre, vai para Brasília, vira traficante, morre em duelo, você não teria entendido nada. Teria apenas os fatos, sem o peso, sem o drama, sem a crítica. É exatamente isso que estamos fazendo com tudo. Reduzindo histórias complexas a resumos vazios, trocando compreensão por consumo. Por isso, Faroeste Caboclo não faria sucesso hoje. Não porque o mundo ficou pior, artisticamente, mas porque nós nos tornamos mais rasos cognitivamente. Nós trocamos profundidade por fluxo infinito, contemplação por rolagem, complexidade por conforto, e fizemos isso sabendo o preço. Só fingimos que não vimos. Renato Russo escreveu uma epopeia há um tempo em que ainda acreditávamos que ficar 9 minutos com uma ideia valia a pena. Hoje, ficar 9 minutos com qualquer coisa sua, quase como um ato de rebeldia, e talvez seja mesmo. Porque resistir ao fluxo constante de estímulos é ir contra a lógica dominante. A pergunta realmente incômoda não é por que Faroeste Caboclo não faria sucesso em 2025. A pergunta é: o que nos tornamos para rejeitar, quase automaticamente, aquilo que nos exige atenção, reflexão e maturidade emocional? O que diz sobre nós uma cultura que descarta uma obra-prima porque ela pede tempo? E talvez a resposta seja ainda mais dura. Nós sabemos exatamente o que fizemos. Apenas escolhemos não encarar isso de frente, porque é mais fácil rolar para o próximo vídeo do que ficar com um pensamento desconfortável por 9 minutos. Se você chegou até aqui ouvindo essa reflexão sem pular para outra aba, talvez você já não seja mais o público ideal para o algoritmo. E isso, ironicamente, pode ser uma das coisas mais libertadoras que ainda nos restam.